Prezados irmãos e irmãs, amigos e amigas do nosso canal Mensagem da Última Hora.org.br, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. Nosso objetivo aqui é trazer uma mensagem de fé, de ânimo, trazer hinos, conteúdos que contribuam para a elevação do seu nível de fé em Deus através da sua palavra e nestes dias de tantos enganos, né? Nesses momentos, nessa trajetória de fé que nós temos que trilhar, uns por mais anos, outros por menos, e nestes dias que estamos vivendo com tantas enganações, nosso objetivo aqui neste canal é trazer uma mensagem que contribua para que aqueles que tiverem acesso aos mesmos, né, aos conteúdos aqui do nosso canal, sintam-se motivados, inspirados a construir relacionamento com Deus através da sua palavra. Nós não temos o objetivo de nos tornarmos populares, porque o que nós trazemos aqui não é popular. Não é um evangelho popular, não é um evangelho para encher grandes estádios, não é evangelho para se tornar vídeos virais aqui na internet, não é. Isso aqui é conteúdo para poucos. São poucos os que darão ouvidos. E menos ainda aqueles que vão voltar a ouvir. Porque não é agradável. Não é algo que faz bem para os ouvidos naturais. Não é algo que faz bem para o intelecto. Para aqueles que gostam de pregação intelectual. Para aqueles que gostam de evangelho água morna. Evangelho banho morno. Não é. Você não vai encontrar aqui evangelho banho morno. Você não vai encontrar aqui promessas bíblicas repetidas de forma superficial. Olha, tive aqui uma revelação e 1000 pessoas vão receber uma grande bênção. Isso é evangelho genérico. Deus nem está nisso. As pessoas estão dizendo isso de boca para fora. Já comentamos aqui nesse canal. Talvez você tenha tido acesso a esse conteúdo já, de uma pessoa que veio nos dizer, uma evangélica, professa até ser mesmo uma pregadora, pessoa pregadora, e tem um desejo muito grande, muito forte de ter filhos, de ser uma mãe, e não tem, Deus não abre a sua madre, não sabe por quê, mas não tem filhos. E ela própria me dizendo que ela já não acredita mais nessas profecias de dentro de igreja. E é uma crente tradicional, frequentadora de igrejas, inclusive, de igreja que se diz que lá dentro tem profetas e profecias. Só o irmão está profetizando sobre a vida do outro. A irmã está profetizando sobre a vida do outro. Só que as pessoas olham, sabem do desejo que ela tem de ser mãe e ficam profetizando. Uma hora vai ser um menino, outra hora vai ser uma menina. E fala até que peso que vai ter e que cor de olhos e de cabelos e tudo, mas não acontece. E ela dizendo, não estamos interpretando não, é ela dizendo, para que você veja a que ponto chegou o evangelho. E ela dizendo que ela já não acredita mais nisso. Que esse tipo de profecia ela não acredita mais. Então vejam, o evangélico, frequentador de igreja, não acredita mais em profecia. Por quê? Porque o que mais tem hoje é falsas profecias, falsos mestres, falsos profetas. E as pessoas ficam desanimadas. Mas isso é novidade? Não é novidade. Se você é um leitor da Bíblia, você sabe como é que estariam os homens nesses últimos dias. E a respeito dos falsos mestres, falsos profetas, falsos doutores, amontoando para si multidões de pecados e por aí vai. Mas nós não estamos aqui para criticar ninguém, só nós estamos pregando um evangelho que agrada as pessoas, porque ao mesmo tempo que as pessoas falam que não acreditam na profecia, mas ela própria depois vai profetizar sobre a vida do outro. Vê? Confusão.
Ela própria não acredita em profecias para a vida dela porque não cumpre, mas ela profetiza sobre a vida do outro. E diz que tem confiança que aquilo vai se cumprir. Também não vai cumprir, porque da boca para fora, não é Deus falando. É assim diz o Senhor, usado de maneira aleatória, por desejo. Ora, cada um de nós temos desejos de bênçãos sobre a vida de outras pessoas, mas que garantia eu tenho de que aquilo vai acontecer? Isso é um desejo meu. Eu posso estar desejando algo para outra pessoa que a outra pessoa nem quer. Ou ela nem crê. Agora, se Deus diz, assim diz o Senhor, através da boca de alguém que Ele escolheu, que Ele separou para ser alguém que traz o verdadeiro, assim diz o Senhor, ah, meu irmão, minha irmã, aí você vai ver acontecer. Mas o que a gente vê acontecendo hoje, dentro das religiões, não é Deus. Isso é desejo de pessoas, porque tudo passa. E o desejo da pessoa passa. Hoje ele profetiza bênção sobre a sua vida, amanhã ele está profetizando maldição, porque você não fez alguma coisa que ele não gosta, ele está te xingando, ele está te amaldiçoando, ele está... Ora. Mas enfim, vamos ficar com aquilo que alimenta a nossa alma. Nem que seja para uma meia dúzia, nem que seja para 10, para 50, não importa. Se estiver alimentando estamos felizes. Porque o que temos é compromisso com a verdade. E é o que nós estamos procurando trazer aqui. Então, é esse tipo de conteúdo que você vai encontrar nesse canal se você está chegando aqui pela primeira vez. Porque tudo passa. Os conteúdos água morna, banho morno, tudo passa. A única coisa que não passa é a palavra de Deus. E é segundo a própria palavra de Deus, segundo as palavras de Jesus, em São Mateus capítulo 24 e o versículo 35. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Isso são palavras que nós podemos confiar. E pregando o sermão, os memoriais de Deus testados pelo tempo, o mensageiro que Deus tem nos enviado para os nossos dias, sobre o qual nós falamos numa série Você Crê na Bíblia? Tem link para esta série abaixo de todos os nossos vídeos aqui no canal. Pregando o sermão, os memoriais de Deus testados pelo tempo, no parágrafo 34, porque ele foi convertido em literatura, e aí nós podemos citar em forma de parágrafos as suas falas. No parágrafo 34 ele diz assim: e vocês, homens de negócio, se vocês fizerem um trabalho improvisado, vejam o que eu quero dizer. Um trabalho pela metade. Não façam isso. Se você não pode fazer direito, não faça. Ele está falando aqui com pregadores. O que mais nós temos hoje é pregadores que faz o trabalho pela metade. Vai até uma certa altura usando a palavra de Deus. Mas chega num ponto que a palavra de Deus pura, inadulterada, sem nenhuma mistura, como ela é, não agrada, não atrai multidões. Se Jesus ficasse falando apenas parábolas, pregando apenas parábolas, pregando o evangelho puro, ensinando, se ele tivesse ficado o tempo inteiro do ministério dele pregando o sermão da montanha, olha, eu acho que ele só teria os 12, mas ninguém seguindo ele. E mesmo entre os 12, um era o diabo. Porque no final foi o que sobrou. Mas Jesus tinha que cumprir o propósito dele, de pregador, de ministrador da palavra, para aqueles 12, 11 na verdade. Mas ele também tinha que curar, tinha que levantar paralíticos,
ele tinha que ressuscitar mortos, e ele precisava da multidão para fazer aquilo. Né? Precisava. Até para mexer com a fé dos 11, ele precisava da multidão, da massa. E é o que vem acontecendo hoje. A grande massa tem sido abençoada. A massa de evangélicos tem sido abençoada por Jesus. É ele que está curando. É ele que está tirando o bêbado de sarjeta. É ele que está libertando pessoas drogadas que estão deixando das drogas, estão até virando pregador. Né? É ele. É ele que tira a pessoa de um lugar do lodo, do lamaçal do pecado e faz dele um pregador, um missionário. É ele. Mas isso não quer dizer que é um salvo. Isso não quer dizer que vai no arrebatamento. Porque as grandes multidões eram libertas, mas quando Jesus começou a pregar o evangelho de arrebatamento, eles o abandonaram. Então, crentes, abram seus olhos. Para de ser cego e seguir multidões. Para de ser cego espiritual e ficar confiando que a igreja está crescendo, então é Deus abençoando. Então você está... Não que não seja Deus abençoando, Deus está abençoando, está derramando a chuva. Assim como ele derrama sobre as boas sementes, ele derrama também a chuva sobre as sementes que vão depois serem queimadas. A mesma chuva que abençoa o joio, que abençoa o trigo, abençoa o joio também, só que o joio depois vai ser queimado. E o trigo vai para o celeiro. Então para de achar que você, por estar numa grande igreja, você já é um salvo e você vai herdar a vida eterna. Isso é cegueira espiritual. Isso é ficar confiando num evangelho feito pela metade, pregado pela metade. Busque a essência do evangelho. Sabe qual que é a essência do evangelho? É Atos 2. A experiência de Atos 2 é encher-se do Espírito Santo. É o Espírito Santo que leva para a essência do evangelho. É o Espírito Santo que abre os olhos. Abre os seus olhos e compreenda que os discípulos só começaram a compreender o evangelho de Jesus quando ele próprio abriu os olhos deles. Que até então eles ouviam a mesma coisa que a multidão ouvia e não entendia nada. Mas quando Jesus abriu os seus olhos, eles puderam compreender. É isso que a grande multidão hoje não compreende. Independente do que está ouvindo, viu? Pode estar ouvindo a mensagem que Deus nos enviou para esses dias e não está compreendendo do mesmo jeito. É multidão da mensagem. É o que mais tem. Multidão ouvindo a mensagem. Isso é pesado, isso é duro, mas é verdade, tem que ser dito. Há multidões ouvindo a mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias e não compreendeu ainda o que é a mensagem. Para que Deus enviou uma mensagem para os nossos dias? São apenas ouvintes da mensagem. É o que acontecia com as grandes multidões. Existiam aqueles que nem Jesus eles queriam ouvir. Podíamos dizer os evangélicos daquele tempo. Os evangélicos daquele tempo ouviam Jesus pregando diretamente de Jesus e não entendia nada. Outros nem vinham. Então os evangélicos, as multidões de evangélicos do tempo de Jesus ficavam distantes. Não entendia nada, ficava distante. Ouvia uma vez só e se conformava em ser crente de igreja, membro de igreja, ouvindo os seus pastores, não queria nem ouvir diretamente a Jesus. E tinha aquele grupo que não eram as grandes religiões evangélicas, mas eram pessoas que ouviam o evangelho de Jesus, ouvia da boca de Jesus, mas também não compreendia nada. E aí tinha aqueles poucos que também ouviam da boca de Jesus, mas eles tinham o Espírito Santo. Eles já estavam experimentando o poder do Espírito Santo, não estavam cheios, porque isso só foi acontecer lá em Atos 2. Mas o Espírito Santo já estava atuando na vida deles, porque abria os olhos deles e eles compreendiam o que Jesus falava. Então eles já estavam experimentando. E hoje não é diferente, prezados irmãos. As grandes multidões que estão distantes, ouvindo alguém falar de Jesus. Essa é a maioria dos evangélicos hoje. Alguém está falando a respeito de Jesus. Quem é esse alguém? O membro, o líder dele,
enfim, né? Os grandes catedráticos, teólogos, naquele tempo de Jesus também existia. E existe aqueles outros que estão recebendo um evangelho que é um evangelho mais puro. Você entende? Você está entendendo isso? Você está compreendendo onde nós queremos chegar? Mas dentre esta multidão que ouvia o evangelho de Jesus, o próprio Jesus pregando para eles, mas eles eram multidão. Porque aqueles que foram cheios do Espírito Santo lá no Pentecostes eram somente 120, não era multidão. Então você vê como vai diminuindo? E cabe a você tomar essa decisão. Se você quer ser multidão que está ouvindo, mas não está compreendendo nada, virou um membro de igreja, ou você quer estar dentro daqueles 120 que foram cheios do Espírito Santo. Aí é você que decide. Agora só receberam o Espírito Santo porque eles estavam buscando o Espírito Santo, porque as multidões foram embora. Continuaram sendo membro de igreja. Então vejam. Então se você não puder se render completamente a Cristo, de corpo e alma, vir a Cristo, então não venha. Não faça pela metade. Se você vai fazer, faça direito. Não seja multidão. Não seja apenas crente. Seja cristão. Se você vai fazer pela metade, não venha. Mas quando você realmente deseja ser um cristão, tome posição. Faça isso verdadeiramente. Tome posição. Tome posição por Cristo, não por igreja, não por organização. Tome decisão por Cristo. É assim que Deus quer que você seja. E isto será, isso provará. Suas obras provarão qual é o seu caráter. Seu caráter é conhecido pelas obras que você faz. Então tome a Deus em sua palavra, coloque Deus em primeiro lugar. Nós já falamos isso. Para de colocar esse ou aquele acima de Deus. A Bíblia não diz isso, mas o meu pastor disse, eu confio no meu pastor. A mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias não diz isso. Mas, fica com mais, fica com menos, a decisão é sua. Só que na hora que você mais precisar, você vai ser encontrado em falta. As virgens nécias aceitaram o evangelho pela metade. Evangelho fraco. Se conformaram com pouco. Ficaram conformados com pouco quando chegou na hora que mais precisaram de azeite do Espírito Santo, não tinham. Não conforme-se com pouco. Busque a totalidade da palavra de Deus. Busque o Espírito Santo de verdade. Encha-se com o Espírito Santo. Peça, confie, Ele te dá. Vamos orar. Senhor Jesus, a Tua palavra é poderosa demais. É maravilhosa, Senhor. Ela não é popular, mas aquele que a recebe, e a recebe de verdade, há muita vida aqui, que alimenta verdadeiramente a alma daquele que crê, que busca e que crê. É esse desejo, Pai, que nós temos no nosso coração, que cada um daqueles que vierem a ter contato com esse conteúdo tenha esta libertação espiritual e que tenha essa clareza espiritual e que enxergue a hora que nós estamos vivendo e perceba que hora perigosa de engano e que deixe de ser enganado e como aqueles poucos do Senhor deixe de ser multidão, apenas ouvintes da Tua palavra para ser verdadeiros praticantes, buscando encher-se com o Espírito Santo.
que é o único que abre e pode abrir o entendimento de cada um, para que possa enxergar aquilo que o Senhor está falando nesses dias que nós estamos vivendo. Assim, Pai, eu oro e peço pelo meu irmão, pela minha irmã, que ele seja abençoado, abençoada, e que o seu entendimento abra, para que ele possa compreender que não basta ser um crente, é preciso ser um cristão, não basta ser um frequentador de igreja, mas é preciso estar cheio do Espírito Santo. E, Senhor, eu uno a minha fé, a fé do meu irmão, da minha irmã, para que toda enfermidade seja repreendida, todo mal-estar, toda falta de emprego ou qualquer outro tipo de necessidade. Seja repreendido agora todo mal, para que bênçãos sejam derramadas sobre esta vida, sobre este lar. Para a honra e para a glória do teu nome nós te pedimos. Amém e amém. Continue acompanhando os conteúdos do nosso canal. Inscreva-se se você ainda não é inscrito. E desejamos que os nossos conteúdos estejam abençoando, contribuindo com a sua fé. Nós ficamos por aqui, desejando bênçãos para a tua vida. E nós nos falamos em breve nos conteúdos do nosso canal. Deus te abençoe, Deus te guarde e até breve.